Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou o professor Emerson para trabalhar língua portuguesa com vocês da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou retomar aquele recado que eu sei que vocês já sabem do que eu vou falar, mas é sempre bom reafirmar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no Class, fazer a atividade e garantir a minha presença. Mas se você não tem acesso ao Class, não se preocupe. O que você vai fazer é entrar em contato com a sua escola para que você possa ver quais são as atividades que estão disponíveis para você fazer. E lembrando que fazer as atividades é uma forma de você se autoavaliar, de você perceber se você realmente está entendendo as aulas que estão sendo transmitidas, ok? Visto o nosso recado, vamos aos nossos objetivos. Hoje nós vamos compreender as características dos gêneros placa e outdoor. Reconhecer a intencionalidade do texto, então, porque esse texto foi feito, observar o público-alvo, lembrando que o público-alvo é muito importante, respeitar as variações da língua, reconhecer a regência de alguns verbos e interpretar texto com material gráfico diverso. Então, a gente já sabe que vai ter ali algumas imagens. Olha só o que eu trouxe para vocês. Em um panfleto, o texto não verbal, então o que é o texto não verbal? As imagens. Mas panfleto não ia ser outdoor? Ah, mas vocês lembram da aula passada que nós falamos de panfleto? Quero saber se vocês vão lembrar. O texto não verbal substitui o texto verbal, agrega interpretação ao texto verbal, é a interpretação imagética do texto verbal ou traz mais alegria ao texto? Então, essas imagens que aparecem ali no panfleto, qual é a função? É de agregar interpretação ao texto verbal. Então, eu tenho o texto verbal, coloco ali a imagem e as duas conversam. Então, eu agrego ali uma interpretação, ok? Para a gente começar, trouxe para vocês uma placa de trânsito e a gente já vai começar com a atividade. Está escrito aqui, atenção, dê preferência ao pedestre. O que eu vou fazer? Localizar na sinalização um equívoco da língua. Então, eu tenho ali um equívoco da língua portuguesa e reescrever essa placa corretamente. Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram localizar esse equívoco? Leram a placa, procuraram ali um equívoco da língua? Trouxe para vocês, ó. Atenção, dê. Então, estão vendo que eu tenho um acento ali, ó? Dê preferência ao pedestre. Aqui eu não tenho esse acento. Então, o dê com acento é do verbo dar. E o dê sem o acento, ele é o quê? Uma
preposição. Então, ali naquela placa, a intenção é de dar preferência. Então, ali na placa deveria ter um acento. E continuando, a compreensão do aviso ficou prejudicada só porque não teve aquele acento. A compreensão ficou prejudicada? O locutor conseguiu estabelecer a finalidade da comunicação? Ele conseguiu se comunicar com o interlocutor, mesmo com aquele equívoco? Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto. Então, conseguiram responder aí se a compreensão ficou prejudicada, se o locutor conseguiu estabelecer essa finalidade? Olha só, foi possível estabelecer a finalidade de comunicação, pois mesmo com o equívoco, então mesmo não tendo o acento, a compreensão do enunciado se estabelece, a pessoa consegue compreender, né, que o pedestre tem preferência, mesmo ali que tenha esse equívoco da língua. Então, essa comunicação aconteceu. Teve o equívoco da língua, mas foi possível se comunicar ali o locutor e o interlocutor, então atingiu o objetivo. Trouxe para vocês um outdoor. Outdoors são anúncios de grandes dimensões que ficam expostos à margem de ruas e avenidas, ou em outros pontos ao ar livre, né? Como o próprio nome já diz ali, outdoor, ar livre. Trouxe aqui para vocês um exemplo de outdoor e também uma atividade. Então, eu tenho o mesmo outdoor. Neste caso, a enunciação ficou prejudicada? Houve prejuízo ali para a compreensão? E você vai explicar. Então, observe bem ali esse outdoor e explique se houve ou não houve problemas ali de comunicação. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
Então, o que aconteceu aqui nesse outdoor? A enunciação ficou prejudicada? Nós vamos explicar. Neste caso, é possível compreender que o curso é de pedagogia. Percebam que aqui, ó, está escrito pedagogia, certo? Então, eu consigo compreender ali, mesmo com essas letras fora de ordem, que o curso é pedagogia. No entanto, por se tratar de um curso de graduação, um curso de graduação, uma faculdade, o enunciador, ou seja, uma instituição de ensino superior, ficou prejudicado. Então, esse enunciador, essa instituição se prejudicou, porque não esperamos um equívoco assim como propaganda de uma faculdade. Então, eu tenho ali essa troca de letras e a gente não espera que uma faculdade cometa, mesmo que eu consiga compreender esse curso que seria de pedagogia. A mesma coisa vai acontecer aqui nesta placa de trânsito. Eu consigo compreender que eu tenho que dar preferência para o pedestre. Então, eu tenho ali aquele D que já não tem o acento. Mas outra coisa que acontece na placa é o quê? Escrito preferência. Então, ó, preferência e não preferência. Então, o que eu tenho? Eu tenho a comunicação. Eu consigo perceber o que está escrito ali, que eu tenho que dar preferência. E neste caso, o locutor, a gente acaba não esperando que esse locutor não coloque ali um equívoco. Por quê? Porque não é uma instituição de ensino. Mesmo que eu tenha esse equívoco ali, eu vou respeitar porque eu consigo me comunicar. Eu tenho essa comunicação diferente aqui do pedagogia. Aqui o que possa acontecer? Pode ser que eu observe ali este outdoor e pense, nossa, mas será que essa instituição de ensino que acabou colocando esse pedagogia ali, será que é uma instituição de ensino que se equivocou? Será que foi o lugar que escreveu que se equivocou? E você pode acabar tendo outras impressões sobre a instituição. Continuando, nós temos um aviso. No aviso diz, a tapioca está no final da plataforma, grato. Neste caso, nesse aviso, o enunciado ficou prejudicado? Por quê? Vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
Então, nesse caso desse aviso, será que ficou prejudicado o enunciado? E por que ficou prejudicado? Vamos só reler, ó. A tapioca está no final da planta forma. Grato. Conseguiram entender o que isso quer dizer? A comunicação não está estabelecida, então foi prejudicado. Pois existem palavras fora de contexto. Eu tenho aqui esse planta. O que esse planta está fazendo aqui? O que essa forma está fazendo aqui? Como assim a tapioca está no final da planta? Que planta? Que forma? Então, por isso não acontece a comunicação. Por isso que fica ali o quê? Prejudicado. O correto seria: a tapioca está no final da plataforma. Grato. Então, esse plataforma aqui, nós entendemos, né, depois de muito custo, que se trata da plataforma, o local onde essa tapioca está. Então, isso que eu tenho que começar a perceber. Existe ali, quando acontecem aqueles equívocos, aconteceu o equívoco. A partir desse equívoco, é possível estabelecer uma comunicação? Se sim, tudo bem. Agora, se essa comunicação fica prejudicada, é interessante que eu volte ali e retome aquilo que foi colocado, que eu conserte ali esses equívocos. Por quê? Porque o princípio, né, da nossa língua é o quê? Nós nos comunicarmos, tanto pela fala como pela escrita. Então, essa comunicação entre locutor e interlocutor, ela precisa se estabelecer. Continuando, eu tenho esses três, né? Os três exemplos que eu trouxe para vocês. O aviso, a placa e depois o outdoor. O que há de comum nesses textos? O que eu observo ali que eu tenho de comum? Ah, eu tenho de comum o erro, professor, esse equívoco. Não, eu tenho mais coisas em comum ali. Esse equívoco vocês podem até esquecer. Eu quero, o que mais você consegue observar ali que esses textos têm em comum? Um tempinho para você fazer isso e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar ali o que esse aviso, o que essa placa e esse outdoor têm em comum? Olha o que eu trouxe para vocês. A semelhança entre os textos está na composição. Então, eu vou observar aqui o texto. São frases curtas com uma linguagem direta e objetiva. Então, dê preferência ao pedestre. Curso de pedagogia. E a tapioca está lá no final da plataforma. Então, eu tenho essa linguagem simples, uma frase curta, e ela é muito direta, certo? É isso que eu tenho em comum nesses exemplos. Por quê? Porque são características do gênero. Características do gênero. Qual é a intenção principal? Levar o público-alvo a adquirir um produto, aderir a uma ideia ou adotar um comportamento. Então, é essa ideia. Então, eu tenho ali naquela placa de trânsito, por exemplo, é o comportamento. Qual é o comportamento? Dar preferência. Depois, naquela da instituição de ensino. O que eu estou fazendo? Eu estou vendendo, né? Comprar aquele curso ali de graduação do curso de pedagogia. Como é a veiculação de um outdoor? Ele fica onde? Ao ar livre, então outdoors e placas ficam ao ar livre. São locais estratégicos e de fácil visualização. Então, de nada vai adiantar eu fazer uma placa de aviso ou mesmo um outdoor e colocar atrás de alguma coisa. Ele precisa ter o quê? Fácil visualização, certo? E como que é a organização deles? Frases curtas e objetivas. Por que que isso acontece? Frases curtas e objetivas, principalmente vamos pensar agora nos outdoors e nas placas de trânsito. Adianta eu colocar no outdoor um texto muito grande? Vai servir de comunicação? Não vai. Por quê? Porque a pessoa não vai ter tempo para fazer essa leitura. A mesma coisa vai acontecer com a placa de trânsito. Não adianta você colocar ali muitas informações numa única placa, porque como a pessoa está passando, ela precisa ter tempo para fazer essa leitura. Então, as frases curtas e objetivas em avisos, placas e outdoor são essenciais. Por quê? Porque a pessoa vai olhar, vai ler, compreender, vai estabelecer essa comunicação. Então, tudo isso são características desse gênero. E lembrando que ele tem que ficar ali de fácil visualização. Então, pense aí, por exemplo, não falando de outdoor, mas pense, por exemplo, em um cartaz que você fez na sua escola, em algum ano que você tenha feito um trabalho e exposto. Esse cartaz você não procurou colocar num lugar onde as pessoas iam passar? Por quê? Para ficar de fácil visualização? É exatamente isso. O outdoor e as placas e os avisos precisam ser exatamente isso, de fácil visualização. Continuando, eu trouxe mais um outdoor para vocês. Esse outdoor, ele traz ali o texto verbal. Lá em cima, respeite as leis de trânsito e aqui, banho demorado gasta água. Tá ligado? Poupe água, poupe a natureza. Quem fez ali foi o Cezanne. E agora, qual o objetivo do outdoor e qual o público-alvo? Então, qual é o objetivo desse outdoor e qual é o público-alvo? Como assim público-alvo, professor? Olha, vamos pensar assim. Lá na placa de trânsito, o que eu tinha? Eu tinha que dar preferência ao pedestre. Então, quem era o público-alvo? Os motoristas. Depois eu tinha o quê? Eu tinha um outdoor de um curso de graduação. Quem é o público-alvo? As pessoas que vão fazer graduação. E neste caso aqui, qual é o objetivo e qual é o público-alvo? Então, você vai ter que olhar tudo. Você vai ter que ver o texto verbal e também o texto não verbal. O que é o texto não verbal? São as imagens. Um tempinho para você responder e eu já volto.
Então, conseguiram aí entender o objetivo, né? E qual é o público-alvo? Olha só, o objetivo é a conscientização do leitor para economizar água. Por quê? Porque eu tenho no texto verbal isso escrito. Olha, banho demorado gasta água. Tá? Então, esse é o objetivo, economizar a água. E quem é o público-alvo? O público-alvo são os adolescentes ou os jovens. Agora, quais elementos nos remete ao público-alvo jovem? Eu disse para vocês que eu tenho público-alvo os jovens. Ok, mas como é que eu sei? Como é que eu percebo nesse outdoor que o público é jovem? Vou dar um tempo para você observar novamente o outdoor, ver ali quais são esses elementos e eu já volto. Então, localizaram esses elementos? Olha o que eu trouxe para vocês. O grafite, então, o jeito que está escrito aqui, né, no muro, é um muro, e depois eu tenho esse grafite, que é uma arte urbana. As cores são cores bem vivas. Depois, os personagens, olha só, esses personagens aqui, que se parecem inclusive com uma gota, eles são o quê? Parece que eles são rappers. E a gíria tá ligado. Tudo isso nos remete a um público mais jovem. Então é dessa forma que a gente percebe, ali que o público é um público jovem. Continuando, nós vamos reler o que estava escrito também no outdoor. Poupe água, poupe a natureza. Temos no período 2 orações. Lembram quando nós aprendemos orações? Então eu tenho 2 orações, que é o verbo poupar se liga ao complemento com ou sem o uso de preposição. Por quê? Então, nós temos 2 orações, agora você vai olhar esse verbo poupar e ver se ele se liga ao complemento com ou sem o uso de preposição. Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
Então, analisaram aí essas duas orações, poupe a água, poupe a natureza? Olha só, os verbos se ligam ao complemento. Qual é o complemento? A água, aqui da primeira oração, e depois natureza na segunda oração, sem o uso da preposição. Isso acontece porque o verbo poupar é transitivo direto. Quem poupa, poupa alguma coisa, ok? Então, por isso que eu não utilizo ali a preposição. E agora? Dê preferência ao pedestre. Então, lembram lá da minha placa? Quantos complementos temos para o verbo dar? E como ocorre a ligação entre o verbo e os complementos? Então, o que você vai pensar? Você vai pensar aqui nesse verbo, né? Esse de. Quantos complementos ele tem, certo? E como ele se liga ali ao verbo. Um tempinho para você fazer isso e eu já volto. Então, conseguiram aí responder sobre essa questão dos complementos, quantos complementos tem e como existe essa ligação? Olha só, temos no período 2 complementos. Quais são esses complementos? Preferência, certo? E depois o pedestre. Então, eu tenho 2 complementos, preferência e pedestre. O primeiro se liga ao verbo sem o uso da preposição. Então, olha, não tem nada aqui entre o verbo e o complemento. Então, é sem preposição. E o segundo com o uso da preposição a. Então, eu tenho a preposição a ali para ligar ao elemento ali, aquele complemento pedestre. Então, eu tenho um sem preposição e o outro com preposição. Mas, professor, e aquele o? O o é o artigo, certo? Por isso que eu coloquei aqui para vocês somente o uso da preposição a. Lembrando que o a mais o forma o ao. E o a mais o a, então se fosse ali uma palavra feminina, o a mais o a formaria a crase, ok? Isso eu sei que vocês já estudaram, mas só para a gente relembrar um pouco. Tudo isso acontece por conta da regência verbal. O que é a regência verbal? Ela trata dos casos em que o termo regente é o verbo. Os verbos se dividem em intransitivos, transitivos diretos, transitivos indiretos e transitivos diretos e indiretos. Então, o verbo pode ser tudo isso aí, certo? São intransitivos. Quando que os verbos são intransitivos? Os verbos que não há necessidade de complemento. Sem o complemento, eu consigo compreender o verbo. E os verbos são transitivos, são aqueles que necessitam de complemento. Então, só para a gente lembrar. In, certo? Então, a gente vai pensar lá quando a gente aprendeu
a formação de palavras. Então, o in vai ser não. Então, intransitivo, sem complemento. Transitivo, com complemento. E quando ele é intransitivo, ele só é intransitivo. Quando ele é transitivo, ele pode ser tanto transitivo direto, como transitivo indireto. E um único verbo pode ser transitivo direto e indireto. Olha só. Poupe água. Poupe o quê? Poupo água. Então, eu tenho ali uma ligação direta, eu não tenho o uso da preposição. Então, sem preposição, ligação direta. Dê preferência ao pedestre. Dê o quê? Preferência. A quem que eu preciso dar preferência? Ao pedestre. Então, aqui, ó, eu tenho uma ligação direta. Poupar água. Aqui, eu tenho dar o quê? Dar preferência. Liga-se diretamente. Mas eu vou dar preferência a quem? Ao pedestre. Eu tenho aqui o uso da preposição. Então, é isso que eu vou pensar, ó. Transitivo direto, sem preposição. Transitivo indireto, com preposição. Quando aparecem as duas coisas, que é este caso aqui, ó, sem preposição e depois com preposição, eu tenho ali o transitivo direto e indireto. E agora, ó, são transitivos diretos os verbos que se ligam ao complemento sem o uso da preposição. Então, não tenho preposição no transitivo direto. Já os transitivos indiretos se ligam ao verbo com o uso de uma preposição. Então, vocês aprenderam aí as preposições em um tempo aí na escola de vocês, há alguns anos. Então, o transitivo indireto vai precisar da preposição. Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Direto, sem preposição. Indireto, com preposição. Intransitivo, sem complemento. Transitivo, com complemento. E agora, consideramos um equívoco de regência verbal na oração. Então, como ali que a regência verbal não está bem colocada. Prefiro banhos rápidos do que ficar sem água. Letra B. Ela aspirava a um mundo melhor. Letra C. Os motoristas obedecem aos sinais de trânsito. E na letra D, agradecia a ele o banho rápido. E agora, onde acontece ali um equívoco? Ah, professor, estou achando que acontece equívoco em todas. Ou, ah, professor, eu estou achando que todas ali estão corretas. Não, tem uma que a gente utiliza muito na nossa fala, mas acaba sendo o quê? Um equívoco. A gente comete esse equívoco de regência verbal, que é na letra A. Prefiro banhos rápidos a ficar sem água. Por quê? Porque quem prefere, prefere a alguma coisa. Então, prefiro português a matemática. Né? Então, não é prefiro português do que matemática. Quem prefere, prefere a alguma coisa. Ok? Continuando, a gente vai revisar aquilo que vimos hoje. Que placa e outdoor são gêneros textuais que possuem uma linguagem simples e direta. Isso é importante, linguagem simples e direta. A regência verbal está relacionada aos complementos do verbo. Então, você vai pensar nesses complementos do verbo. Disso que diz a regência verbal. Alguns verbos podem assumir diferentes sentidos, dependendo de suas regências. Tudo isso pode acontecer ali com o verbo. Olha aqui o caso do ela aspirava a. Estão vendo essa preposição a? Então, ela desejava. Não é aspirar ali de puxar com o nariz. Então, ela desejava, certo? Um mundo melhor. Vou deixar para vocês um filme bem bacana chamado 3 Anúncios para um Crime, que ele trata dessa questão aí de outdoor e, claro, o site conjugação.com.br, que eu já venho falando para vocês há algumas aulas, porque ele traz essa questão da transitividade verbal. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!